Olá novamente, tudo bem? Bom, agora respondendo a questão número 7 da lista da Cris, a lista de cartografia aí, né, do primeiro capítulo. Questão difícil, bem difícil a questão, realmente a dúvida que ficaria seria justamente, né, a alternativa A ou a B, concordo, é uma dúvida bem pertinente. No caso, a representação que nós temos é uma anamorfose que apresenta os estados brasileiros com tamanhos proporcionais a algum fenômeno, e é justamente isso que a questão nos pergunta. Concordo que seria bem, digamos, justificável chegar à alternativa B como uma possibilidade, porque a, o mapa poderia muito bem ser utilizado também para a representação das desigualdades socioeconômicas existentes no nosso país. Então, realmente, seria bem sutil aí a diferença que nós teríamos entre o mapa que representa a população, que é o caso, e o mapa que representaria, por exemplo, o PIB ou algum outro indicador econômico, ok? Concordo que é uma dúvida bem pertinente. Então, como a gente poderia pensar para eliminar a alternativa B e chegar à alternativa A? Primeiro, a gente poderia pensar em alguns estados que têm um nível de desenvolvimento socioeconômico um pouco maior do que o mapa nos apresenta, ok? Por exemplo, o estado do Amazonas ele aparece com uma proporção relativamente pequena, justamente por ser um estado que, apesar do seu tamanho gigantesco, é o maior estado brasileiro, ele apresenta uma população relativamente pequena. Mas é também um estado em que nós encontramos um importante polo, um importante centro industrial, que é o polo, aliás, melhor dizendo, a Zona Franca de Manaus, ok? Que é um polo industrial importantíssimo, é uma região que ainda hoje desempenha uma importantíssima função dentro da parque industrial brasileiro, né? Apesar de ser um polo industrial que foi constituído, né, nos anos 60, ele é, sem dúvida nenhuma, ainda hoje um importantíssimo polo econômico da região norte do Brasil como um todo. Então, por conta disso, imagino eu que numa representação do nosso território, numa anamorfose que são considerados dados econômicos, talvez por conta da Zona Franca de Manaus, o estado do Amazonas deveria estar representado com um tamanho um pouco maior, ok? Ainda nessa linha, a gente poderia também pensar, por exemplo, em alguns estados da região centro-oeste, que são estados que desempenham funções importantes quanto à produção agropecuária. Então, por exemplo, se a gente pensar no Mato Grosso, que é o principal produtor de soja do Brasil, e né, a soja sendo um produto tão importante na pauta de exportações como é, por mais que seja um produto primário, por mais que seja um produto de baixo valor agregado, né, uma commodity, por mais que ela tenha né, uma proporção de valor relativamente menor do que outros tipos de atividades, por exemplo, a indústria, ainda assim, levando em consideração a importância do estado do Mato Grosso nessa atividade econômica, na produção agropecuária, sem dúvida nenhuma, se nós fôssemos representar o país numa anamorfose em que são relacionados os dados econômicos, sem dúvida nenhuma, né, o Mato Grosso estaria com um tamanho maior. Tudo bem? Então, pensando nesse tipo de argumento, nesse tipo de raciocínio, a gente poderia eliminar a alternativa B, que diz respeito às questões econômicas, pensando em exemplos de regiões que têm uma produção econômica um pouco mais relevante do que o mapa apresenta, justamente pelo fato de não ser esse tipo de aspecto a ser representado. Okay? Então, os melhores exemplos seriam, de fato, né, os estados da região centro-oeste, especialmente o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul, ok? E também o estado do Amazonas, que é um estado que desempenha importante função nessa questão industrial. O estado de Roraima também vale para o mesmo raciocínio dos estados da região centro-oeste, é também uma região de importante participação nas atividades agropecuárias. Nos demais estados realmente não temos um exemplo assim tão adequado. Se você pega, por exemplo, o estado de São Paulo, ele está gigantesco, né? E é ao mesmo tempo o estado mais populoso e também o estado mais desenvolvido economicamente. Então, o raciocínio acaba ficando um pouco mais difícil se a gente levar em consideração esse exemplo. Então, pense mais nos exemplos da região centro-oeste, da região norte, porque você consegue chegar a esse raciocínio. Tudo bem? Espero ter ajudado. Um abraço, bons estudos.